Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre os heróis do Novo Testamento e no último estudo bíblico nós estudamos sobre Marcos, o autor do primeiro evangelho. E hoje nós falaremos sobre Timóteo, fiel no Senhor, considerado filho amado. No livro dos Atos Apóstolos, escrito por Lucas, e nas cartas do apóstolo Paulo, também na carta aos Hebreus, nós encontraremos alguns registros sobre Timóteo, considerado filho amado e fiel no Senhor. E nesse registro bíblico, que acabei de citar, nós encontraremos os dados para nós entendermos sobre a vida e a obra deixada por esse pregador e missionário. Bem, no Novo Testamento nós encontraremos 24 citações sobre Timóteo. O nome Timóteo, ele tem uma origem grega e tem um significado especial. Significa aquele que honra a Deus. Então, eu convido os irmãos, pegue sua Bíblia e abra em Atos 16:1, e vamos fazer algumas leituras para entendermos o que nos leva a considerar Timóteo como um herói do Novo Testamento. Em Atos 16:1 até o 3, já na segunda viagem missionária de Paulo, a palavra fala assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então podemos ver aqui neste texto que Timóteo era filho de um grego e a mãe judia. Então um casal misto para aquela época. E que Timóteo, então ele vivia lá em Listra. E apesar de Timóteo ser filho de um grego, ele foi educado nas Sagradas Escrituras desde menino, porque ele era filho de uma judia. E Paulo fala sobre este assunto quando lembra Timóteo, na carta de 2 Timóteo 3, 14 e 15. Paulo fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo do que o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E voltando ainda na leitura anterior de Atos 16, 1 ao 3, nós podemos ver que os irmãos de Listra e Icônio, eles davam um bom testemunho de Timóteo. Então Paulo e Silas levam Timóteo junto em sua segunda viagem missionária. E nos registros do Novo Testamento, nós não encontraremos o nome do pai de Timóteo. Mas quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele registra o nome da mãe e de sua avó. Em 2 Timóteo 1, o versículo 1 e o versículo 5, eles falam assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, o nome da mãe de Timóteo era Eunice e a avó Lóide. E no versículo 5, fala que Eunice e Lóide eram mulheres de fé. Porém, as escrituras, elas não constam se o pai, o grego, o pai de Timóteo, tenha se convertido. E apesar
de Timóteo ter sido circuncidado, já adulto, conforme consta em Atos 16, 3, ele foi educado nas Sagradas Escrituras desde a infância. Em 2 Timóteo 3, 14, 15, Paulo escreve a Timóteo registrando da seguinte maneira: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras. Glória a Deus. Então, apesar de Timóteo ser jovem e ainda está naquelas paixões da mocidade, ele teve um excelente comportamento perante a sociedade, que até chegou a chamar a atenção de todos os crentes, tanto de Listra como da cidade próxima, chamada Icônio. E isso está registrado em 2 Timóteo 2:22. Então Paulo resolve levar Timóteo na viagem que estava realizando. E a partir dali, Timóteo torna-se um companheiro de Paulo. E apesar de Paulo chamar Timóteo, lá em 2 Coríntios 8:23, chamar de companheiro de trabalho, Paulo também considera e chama Timóteo de filho. Está registrado em 1 Timóteo 1:1, que fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, filho na fé. Graça, misericórdia e paz a parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui Paulo está considerando Timóteo como filho na fé. E também lá em 1 Coríntios 4:17, além de Paulo chamar Timóteo de meu filho, Timóteo também é considerado fiel no Senhor. Timóteo, então, ele torna-se o companheiro mais próximo de Paulo. Em 1 Coríntios 4:17, a palavra fala assim: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Glória a Deus. Então, Paulo considera Timóteo meu filho amado e também de fiel no Senhor. Glória a Deus. Timóteo, então, ele se distingue entre os obreiros daquela época, a ponto de Paulo escrever até mesmo aos Filipenses, falando que ninguém era como Timóteo. Ninguém era zeloso e cuidadoso nas coisas dos interesses da igreja e de Jesus Cristo. Está registrado lá em Filipenses 2:19-22, a palavra falando assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceu o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho do Pai. Então são as considerações que Paulo tem por Timóteo. E, apesar de Timóteo ser um jovem tímido e doente, Paulo delega a ele várias missões e missões importantes, tanto em Tessalônica como em Coríntio. E nós temos esses registros sobre este assunto em 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 5, e também em 1 Coríntios 4:17. E também, conforme registros em Filipenses 1:1, Filipenses 2:19, Colossenses 1:1 e Filemão 1, Timóteo, então, esteve apoiando Paulo quando Paulo esteve em sua primeira prisão em Roma. E já na segunda
prisão de Paulo, Paulo ele roga para Timóteo vir depressa ao seu encontro. Em 2 Timóteo 4, 9, 21, Paulo fala assim no versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Já no versículo 21, Paulo fala para Timóteo: apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Então ali Paulo estava com pressa que Timóteo viesse junto com ele para dar um apoio lá na prisão. E após Timóteo assessorar Paulo na primeira prisão de Paulo, Timóteo foi encarregado por Paulo em liderar a igreja de Éfeso. É que depois que Paulo foi solto da sua primeira prisão e deixou Timóteo em Éfeso para orientar aquela igreja, mantendo aquela igreja dentro dos ensinamentos de Jesus. E este acontecimento, Paulo lembra a Timóteo quando escreve a Timóteo em sua primeira carta, em 1 Timóteo 1,3, que fala assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Glória a Deus. Ali em Éfeso, as responsabilidades foram imensas para Timóteo. Timóteo fica agora sozinho. Timóteo ele permanecia em frente de falsos mestres que perturbavam a igreja, conforme está registrado em 1 Timóteo 1, 1 até o 7. E como líder em Éfeso, Timóteo então estabeleceu critérios claros para a manutenção da ordem do culto, que está registrado em 1 Timóteo 2, 1 até o 15. Timóteo, então, agora é o líder da igreja de Éfeso. Mas Paulo, ele escreve carta a Timóteo, sempre orientando como proceder em vários assuntos. Lá em 1 Timóteo 3, 1 ao 13, Timóteo é orientado a maneira de escolher e ordenar os oficiais da igreja, os bispos, os diáconos. Mais em frente, no capítulo 5, do 1 ao 21, Timóteo é orientado por Paulo a regular e coordenar a assistência social e como as viúvas deviam proceder. Também, Timóteo recebe orientações de Paulo de como proceder com a remuneração e a disciplina dos presbíteros escolhidos. Paulo sabia que estava para morrer. Então Paulo queria passar a responsabilidade para Timóteo, filho na fé, a fim de que Timóteo preservasse a sã doutrina. Muito bem. Timóteo viveu em uma época que os crentes eram perseguidos pelo Estado de Roma. E conforme os registros em 1 Timóteo 4,12 e também em 2 Timóteo 2,22, Timóteo era considerado um homem ainda jovem. Por isso, parecia muito difícil Timóteo assumir tamanha responsabilidade de liderar aquele povo. Além disso, Timóteo era tímido e ele estava doente, conforme temos registros de 2 Timóteo 1, 7 e 1 Timóteo 5, 23. Porém, mais tarde, todo o aprendizado que Timóteo teve em liderar Éfeso serviu para representar Paulo em Tessalônica e em Éfeso, conforme nós temos registro em 1 Tessalonicenses 3, 2 e 1 Coríntios 4, 17. Eu vou ler apenas um exemplo das representações de Timóteo em nome de Paulo. Em 1 Coríntios 4, 17, a palavra fala assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como
por toda parte, ensino em cada igreja. Então, Paulo, não podendo ir, ele envia, então, um substituto, alguém representando. Então, Paulo considera Timóteo um líder capaz de representá-lo. Muito bem. Seguindo em ordem os livros do Novo Testamento, a última vez que o nome Timóteo aparece está registrado em Hebreus 13, 23. E a palavra fala assim: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos vereis. Podemos ver aqui na carta de Hebreus que Timóteo, então, esteve preso por algum tempo e que daí fora solto. E não há registro falando para onde Timóteo foi após ser libertado, e nem registro como ele teria morrido. Porém, estudos extra-bíblicos falam que Timóteo morreu como um mártir lá na cidade de Éfeso. E glória a Deus. Bem, como vimos, Timóteo iniciou os seus trabalhos missionários a partir do início da segunda viagem missionária de Paulo. E ele teve na cidade de Troade, partiu para Macedônia, onde ajudou a fundar igrejas nas cidades de Filipos, Tessalônica e também em Bereia. E isso está registrado lá em Atos 16 e 17. Em Corinto, Timóteo foi o contato entre Paulo e os coríntios, onde Timóteo transmitiu as ordens de Paulo. Está registrado em 1 Coríntios 4 e 1 Coríntios 16. Como já vimos, em Éfeso, Timóteo então dirigiu a igreja, organizando a igreja em departamentos e até mesmo nomeando episcopados. Então, analisando os textos bíblicos, nós podemos ver o grande esforço e o empenho de Timóteo em levar o evangelho. Doente e ainda um homem jovem. E nenhum outro líder foi tão recomendado por Paulo como Timóteo foi. A dedicação de Timóteo na obra do Senhor permitiu Paulo considerá-lo como filho amado e fiel no Senhor. Glória a Deus. Timóteo, então, foi um cooperador verdadeiro, um cooperador leal e comprometido na palavra de Deus. Assim, então, podemos considerá-lo como um herói do Novo Testamento. Muito bem, amados irmãos, nós já chegamos ao final de mais um estudo sobre os heróis do Novo Testamento. Glória a Deus. Quero agradecer a todos que puderam participar desses estudos para aprender algo a mais sobre esses grandes personagens que comporam o Novo Testamento. Vamos orar junto? Pai amado, nós te agradecemos neste momento, Senhor Deus, por tudo que nos tem mostrado através da tua santa palavra. Obrigado por esse estudo, Senhor Deus. Eu te peço as bênçãos. Visita, Senhor Deus, aonde as pessoas estiverem, as que têm esforço em conhecer a tua santa palavra. Pai, dê cada vez mais sabedoria a eles, inteligência, a capacidade, o discernimento de entender a tua santa palavra e viver dentro da tua santa palavra. Pai, derrama todas as suas bênçãos sobre essas pessoas, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Glória a Deus.